Eu quero compartilhar hoje uma palavra com vocês. Hoje nós estamos ouvindo testemunhos, histórias. E é interessante que por trás de uma história, como a história do Valentim, como a história da Heloísa, tem o quê? Tem cicatrizes. A Heloísa, quem conhece ela sabe das dificuldades que ela tem de saúde. Ela tem marca-passo já há vários anos, ela tem uma série de dificuldades que requerem alguns cuidados especiais na sua saúde. Assim como o pequeno Valentim, assim como muitos de nós, temos diferentes cicatrizes. Eu posso olhar aqui para vocês e algumas são visíveis, outras são invisíveis, mas você sabe que tem. Tem alguma cicatriz que talvez só você saiba que tem, ou só quem está muito próximo a você saiba. Mas tem algumas que são mais visíveis para todos. Mas o fato é que nós carregamos no corpo cicatrizes. E nessa manhã, eu quero trazer uma palavra para você sobre isso. Eu quero falar sobre cicatrizes. Nós estamos estudando, Edneiser, o livro de Jó. E Jó talvez é um homem que a Bíblia mostra cheio de cicatrizes. Cicatrizes visíveis, e algumas cicatrizes externas e outras internas. Assim como nós podemos falar de outros homens da Bíblia que também trazem cicatrizes externas e internas. Mas eu quero começar falando para você uma frase, fazendo uma afirmação para você, que é: não tenha vergonha das suas cicatrizes. Amém? Não tenha vergonha das suas cicatrizes. Eu conheço pessoas que têm muita dificuldade em lidar com as suas cicatrizes. Têm vergonha, tentam esconder, não gostam que fale delas, tentam de alguma forma diminuí-las. Mas eu queria que você não tivesse vergonha, que você olhasse para as suas cicatrizes e tivesse boas histórias para contar sobre elas. Quais são as cicatrizes que você traz na tua vida? E aqui são duas cicatrizes, as externas e as internas. Eu trago uma cicatriz, que eu vou falar aqui para vocês, que é bem externa, que todos percebem, que me acompanha desde a minha infância. Eu não nasci gago, mas eu me tornei gago em um momento da minha infância, quando houve uma ruptura. Meus pais se divorciaram quando eu tinha 2 anos. Dos meus, entre 2 para 3 anos, eu fui morar com um avô paterno. Fiquei com ele lá 1 ano e pouco, morando com esse avô. E aí, de uma forma abrupta, ali com 4 anos mais ou menos, eu fui retirado daquela família, da família dos meus avós, para morar com outros avós, que eu não tinha vínculo, que eu conhecia muito pouco, morava em outra cidade. E aí, nessa mudança, contam os meus tios, meus familiares, que eu desenvolvi uma gagueira, ali por volta dos 4, 5 anos, e que foi muito forte na minha primeira infância. Quando eu fui para a escola, eu tive dificuldades, ali nas séries iniciais, em função da gagueira. Eu hoje, comparado ao que eu era na infância, eu evolui muito, eu sou quase que um Galvão Bueno hoje, comparado ao que eu era. Mas ainda tenho as marcas, ainda tenho dificuldades, ainda tenho gatilhos que tenho que lidar, enfim. E carrego essa marca, a gagueira, como uma cicatriz de um evento marcante na minha infância, que trouxe dor, que trouxe dificuldades, enfim. Mas as cicatrizes que a gente traz no corpo, e as minhas não são maiores que as suas, enfim, cada um tem as suas e sabe a dimensão delas, elas servem para nos mostrar algumas coisas. As cicatrizes, elas trazem uma história, elas trazem uma lição, elas trazem coisas para nós. E, por exemplo, eu gosto de me lembrar do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele trazia cicatrizes no seu corpo. Ele trazia cicatrizes porque ele foi chicoteado várias vezes.
ele foi apedrejado, ele foi espancado outras vezes, ele tomou muitas surras, ele tinha muitas cicatrizes no corpo. E aí, alguém que sofreu pelo Evangelho, o apóstolo Paulo, quando se converte, sabe qual é a palavra que Deus diz para Ananias sobre a conversão de Paulo? Importa que ele saiba o quanto precisa sofrer pelo Evangelho. Paulo vai ser um daqueles homens que vai sofrer pelo Evangelho, já que ele talvez causou dor em outros, né? Ele vai saber o que é sofrer por amor ao meu nome. E o apóstolo Paulo sofreu mesmo, tinha cicatrizes no corpo. E aí, certa vez, quando haviam cristãos que ficavam duvidando da sua conversão, quando haviam religiosos que ficavam colocando dúvidas sobre o seu testemunho, quando ficavam duvidando da sua crença, da sua teologia, sabe como que o apóstolo Paulo enfrentou eles? Em Gálatas capítulo 6, verso 17, ele diz o seguinte: quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me incomode, ninguém fique falando mal de mim, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. Sabe que marcas eram essas? As cicatrizes, dos açoites, das pedradas, dos socos que ele havia tido ao longo da sua vida. Ele disse: parem de ficar me molestando, porque vocês não passaram pelo que eu passei, vocês não viveram o que eu vivi. Eu trago no corpo as marcas da minha fé, eu trago no corpo. Bem, você talvez possa dizer o seguinte: olha, talvez você não entenda as minhas limitações, talvez você não entenda as minhas dores, as minhas dificuldades, mas eu trago no corpo as marcas das minhas lutas. Eu trago no corpo as marcas das minhas lutas. Algumas foram talvez por causa da minha fé, outras por outras razões, talvez por questões de saúde, por problemas, enfim, diversos, mas eu trago no meu corpo, sim, as marcas das minhas lutas. Por isso, meus irmãos, não tenha vergonha das tuas cicatrizes. Não tenha vergonha das tuas cicatrizes, porque elas revelam muito sobre você. Elas revelam coisas importantes sobre você. Sabe o que as nossas cicatrizes revelam? Eu quero falar de algumas coisas que as cicatrizes revelam. A primeira delas, elas revelam que elas servem para nos lembrar que Deus nos fez mais fortes que aquilo que nos feriu. Deus nos fez mais fortes que aquilo que nos feriu. Edivaldo, Deus te fez mais forte que aquela doença. Deus te fez mais forte que aquela depressão. Deus te fez mais forte que aquela crise econômica que você passou. Deus te fez mais forte que a dor que você teve por ter sido abusado, talvez na infância. Deus te fez mais forte que o abandono que você viveu em algum momento da tua vida. Deus te fez mais forte que o câncer. Deus te fez mais forte que tantos outros dramas e lutas que você passou. Deus te tornou mais forte que eles. É isso que as cicatrizes lembram a gente. Você é mais forte que aquilo que te feriu. Você é mais forte que aquela batalha. Bem, eu saí de algumas batalhas, às vezes ferido, né? Mas eu saí de pé. Estamos em pé, né, amém? Estamos em pé. Como é que é? Feridos, como é que é a música? Abatidos, feridos. Essa letra é... Hã? Essa letra no início é difícil, né? Tem a letra aí. Como é que é? Pressionados, mas não abandonados, sei lá, né? Abatidos, mas não destruídos, estamos de pé. De novo. Me ajuda na letra, professor, não sei a letra aí. Feridos, mas não abandonados, abatidos, aí, obrigado. Mas não destruídos,
estamos de pé. Obrigado. É isso que as cicatrizes nos lembram. Olha, eu fui abatido, eu fui ferido, eu chorei, eu sofri, mas eu estou de pé. Aleluia! Me trataram mal, me injustiçaram, me perseguiram, me caluniaram, me abandonaram, mas eu estou de pé. Não foi o fim, não acabou a história. Pensaram que iam nos enterrar e que nós íamos morrer. Se enganaram, nós éramos sementes. Há um ditado coreano, eu me lembro disso. Eu me lembro de uma história que eu ouvi, que quando a Coreia esteve em guerra, e houve uma grande perseguição na Coreia, até que houve a guerra da Coreia, enfim, a separação, a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, e havia uma perseguição enorme, e mataram muitos cristãos naquela época, na Coreia. E um coreano escreveu: eles nos enterram pensando que estão nos matando, mas estão enganados, nós éramos sementes. Nós vamos florescer. Depois da dor, nós vamos florescer novamente. As cicatrizes revelam isso, que somos mais fortes que as nossas dores. Agora, uma outra mensagem que as cicatrizes revelam: que Deus não desperdiça as nossas dores. Por trás de uma cicatriz vai surgir um ministério. Onde está a tua dor? Ali está o teu ministério. Onde está o teu drama? Ali está uma oportunidade de você fazer a diferença. Sim, é onde você foi ferido. É ali que Deus vai usar você para curar outros, para ajudar outras pessoas, para fazer a diferença. Eu conheço lá no sul uma menina, hoje uma mulher adulta, que ela foi violentada na sua adolescência. Pensa numa dor, uma menina com 12, 11 anos foi violentada. Hoje essa mulher lidera um grupo de apoio, uma rede de apoio a mulheres vítimas de violência sexual. Aquilo que causou uma dor terrível na adolescência, hoje é um motivo dela servir e ajudar outras mulheres que sofrem situações semelhantes. Eu conheço outros homens, eu conheço homens que foram, que por anos lutaram em função do alcoolismo, de dependências químicas, e que, buscaram forças em Deus, se levantaram, superaram aquelas crises, e hoje ajudam outros a vencer o álcool, a vencer as drogas, porque eles conseguiram vencer, e hoje estão ajudando outras pessoas. E assim nós podemos falar de muitas histórias. Onde está a tua dor, ali está o teu ministério. Há uma possibilidade real de que aquela dor se torne em você um ministério. Então, não pergunte o porquê eu estou passando pelo que eu estou passando, mas pergunte: Deus, como isso vai de alguma forma servir para ajudar outras pessoas? Como isso vai servir para glorificar o teu nome? Como isso vai servir para fazer a diferença em outros ambientes, em outros lugares? Pergunte-se isso: como isso vai ser usado para a glória de Deus? Meus irmãos, sabe o que as feridas, as cicatrizes nos lembram? Elas nos lembram que a graça de Deus é suficiente para nos restaurar de qualquer drama que a gente possa ter enfrentado. Eu sei que é difícil, no meio da crise, parece tudo tão cinzento. Eu sei que no meio da dor, eu sei que no meio de um problema grave, parece que tudo não tem solução, parece que é o fim, mas não acredite nisso. Creia que ainda há uma saída, que ainda não é o fim, que a história não terminou, e que a graça de Deus vai de alguma forma se manifestar naquela situação. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 12, verso 9 e 10:
A minha graça é suficiente para você. Lembre-se disso, a minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Pois o meu poder, diz o Senhor, se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte, aleluia. Não tenha vergonha de ser fraco, não tenha vergonha de ter cicatriz, não tenha vergonha de passar por lutas, porque é nessa área da vida, é nesse momento da vida que o poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. O poder de Deus vai se aperfeiçoar em você. Vai. O poder de Deus vai fazer a diferença, vai te transformar num improvável. Sábado eu vou falar aqui para os jovens, no culto deles, sobre Deus usa pessoas improváveis. Você é o improvável que nas mãos de Deus pode fazer coisas extraordinárias. Deus escolheu o apóstolo Paulo, um improvável, um perseguidor da igreja, para se tornar um grande missionário do primeiro século. Uau! É na fraqueza que a graça de Deus se manifesta. Guarde isso, amém? Não tenha vergonha das tuas cicatrizes. Elas revelam que você foi mais forte que a tua dor. Elas revelam que você tem um ministério. Elas revelam a graça de Deus se manifestando. Elas te aperfeiçoam. Elas te tornam melhor. Amém? Sabe que eu já contei isso aqui, eu acho, uma vez, que quando Deus me chamou para o ministério, e lá eu tinha meus 24 anos. Não, mento. 24 eu fui ordenado com 20 anos. Quando Deus me chamou para o ministério, eu pensei, bem, Deus vai me curar da gagueira. Eu vou acordar um dia e nunca mais vou gaguejar, porque Deus vai ter me curado. Porque se Ele quer fazer de mim um pregador, não pode um pregador gaguejar. Pensava eu. E meus irmãos, Deus resolveu que não ia me curar. Deus resolveu que isso ia ser uma cicatriz, que isso ia ser uma marca, que isso ia me acompanhar, que isso ia me fazer depender mais dEle, que isso ia me fazer glorificar Ele dessa forma. E meus irmãos, são 25 anos pregando o Evangelho, em muitos lugares, em diferentes cidades, países, igrejas, oportunidades, ambientes. Por quê? Porque a graça de Deus é suficiente. Eu queria ser curado, Deus não me curou, mas a graça de Deus é suficiente para mim poder pregar mesmo assim. Agora, deixa eu te dar agora mais um argumento para você não ter vergonha das tuas cicatrizes. Eu te falei do apóstolo Paulo, que disse, ninguém me moleste, ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Agora, eu não sei se você já pensou sobre por que Jesus ressuscita e no seu corpo glorificado, Yannis, há o que? Cicatrizes. O corpo glorificado, perfeito, ressurreto do nosso Senhor, aquele corpo que atravessou a parede, aquele corpo que desapareceu, aquele corpo glorificado, quando aparece aos apóstolos, ele mostra o que? As marcas da cruz. Isaías capítulo 53 diz o seguinte: mas ele, Jesus, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas, pisaduras, cicatrizes, nós fomos sarados. Ele ressuscita
E ele aparece aos discípulos em João capítulo 20, ao relato, verso 24. Olha o que Jesus diz. Ele encontra Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez reunidos, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus disse: porque me viu, você creu. Mas felizes os que não viram e creram. Jesus ressuscita, levando as marcas da cruz. Ele mostra as suas cicatrizes, as mãos feridas, o lado ferido. Ele não teve vergonha das suas cicatrizes. Por que, meus irmãos, que ele não teve vergonha das cicatrizes? Porque as cicatrizes para Jesus eram uma demonstração visível da sua vitória sobre a morte. A Bíblia diz que ele, entre o primeiro e o terceiro dia, ele desceu ao mundo dos mortos, ele desceu ao inferno, enfim, e desceu para fazer o quê? Para anunciar a sua vitória. Ele desceu para mostrar que ele venceu a morte, que ele é maior do que a morte. E ele volta, trazendo as marcas da sua vitória. Interessante que o maior símbolo da fé que torna em cicatrizes, que elas não fiquem doendo para sempre. Eu sei que uma ferida às vezes demora mais para cicatrizar. Talvez você está naquela fase da vida que ainda é uma ferida, não é uma cicatriz. Mas creia que aquela ferida de hoje vai se tornar uma cicatriz em breve, em nome de Jesus. E aí prometa que essa cicatriz não vai lhe trazer vergonha, mas vai lhe lembrar que você foi mais forte que a dor. E que essa cicatriz vai ser uma oportunidade de testemunho, de contar uma linda história, de quem sabe iniciar um ministério, de quem sabe ajudar outras pessoas a lidar com aquela situação. Porque onde está a tua dor, ali também pode estar o teu ministério, a missão da tua vida. E uma linda história para inspirar e abençoar outras pessoas. Amém? Vamos ficar em pé? Que Deus traga cura a cada um de nós. Que as tuas cicatrizes, internas ou externas, sejam superadas. Em nome de Jesus.